Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e vou apresentar para vocês aqui as principais notícias que fizeram preço no nosso mercado financeiro, nosso mercado corporativo, aí para atualizar vocês muito bem para a semana de vocês. Pessoal, os recadinhos de sempre nosso aqui, não esqueçam de seguir as redes sociais da rádio. Não esqueça também de seguir as redes sociais do Resenha de Mercado, Resenha de Mercado JF, em todas as redes sociais. O programa está saindo inédito agora aqui. E depois, nas terças-feiras, 19 horas, sai o programa na íntegra no Spotify e no YouTube. E os cortes a semana toda em todas as redes sociais. Lembrando que nós temos a nossa comunidade Resenha de Mercado também, que você pode entrar. É só você entrar em qualquer rede social do Resenha de Mercado e mandar uma DM lá falando que você quer entrar na nossa comunidade. Lá a gente aprofunda muito o mercado financeiro, a gente manda informação todos os dias, fechamento, os relatórios, a gente manda 2 relatórios por semana para atualizar vocês do mercado aí fora, as outras coisas que a gente faz lá dentro da comunidade, voltada para o mercado financeiro, a nossa comunidade fechada. Quer ser nosso patrocinador? Entre em contato com o comercial da rádio ou entre em contato com o comercial do Resenha de Mercado, WhatsApp 45 30 37 24 33, tá? E o nosso e-mail resenha de mercado jf grupojgestão.com.br. Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho. A gente teve essa semana passada aí a condenação do Bolsonaro. O governo americano já se pronunciou, disse que vai ter retaliações, né? E a gente está esperando para ver o que vai acontecer. Isso acaba mexendo com o nosso mercado, acaba trazendo mais imprevisibilidade para o nosso mercado, mas as bolsas continuam batendo recorde atrás de recorde. As bolsas brasileiras, bolsas pelo mundo afora, continuam batendo recorde e o mercado e o dólar vem arrefecendo. Então vou mostrar para vocês aqui tudo aquilo que está fazendo preço essa semana para nós aí no nosso mercado financeiro. Vamos começar aqui, pessoal, falando um pouquinho sobre os indicadores, né? O Ibovespa ele chegou a bater máxima histórica nominal em reais na semana passada e fechou a semana com uma leve queda de 0,26% em 42.271 mil pontos. Falando no acumulado do ano, ele ainda tá uma alta bem significativa aí, 18,44 e em dólar crescendo, se eu não me engano, 29% em dólar, que é o que importa para nós. Pessoal, o que falar do nosso mercado? Eu já falei para vocês, até vou trazer depois uma matéria aqui do Scott Bessent, um artigo que ele soltou aí, o secretário do Tesouro americano, falando aquilo que eu falei no programa passado, né? Só que eu falei de uma forma mais simplificada para todo mundo entender que a impressão de moeda dos países estão causando uma desigualdade social como nunca vista no nosso planeta. Eu falei isso no programa passado e agora, essa semana, dia 5 de setembro, ele soltou um artigo, fantástico artigo dele, falando sobre isso. A gente vai comentar um pouquinho. Mas falando de mercado brasileiro, pessoal, mercado muito inseguro, a gente não sabe o que vai acontecer na eleição, a gente tá vendo esse julgamento aí do Bolsonaro, direita e esquerda, pessoal muito inflamado e o mercado brasileiro batendo recorde. Lembrando, tá? Gringos saindo do país, não temos fluxo de entrada do país. Ibovespa subindo por alocação de pessoas daqui. E a gente sabe que para dar continuidade, se é que existe uma continuidade sustentável no Ibovespa, a gente precisa que o gringo entre aqui no país, tá bom, pessoal? Mas a gente está vendo aí muita gente se posicionando, falando que o Ibovespa tá barato. Falando de dólar, aliás, falando, né, do SP500, o índice do SP500 também, pessoal, mercado americano também batendo recorde, tá? Alta de 1,33 na semana, fechando em 6.584 pontos. E no ano, mercado americano, né? Mercado americano não, o SP500, que compreende lá as 500 maiores empresas do índice americano, 12,20% de crescimento no ano, tá? Também é um número muito interessante. Continuo olhando com bons olhos para o mercado americano. Mercado americano que vem desacelerando. Nós tivemos uma correção dos empregos americanos para baixo. Pela primeira vez, se eu não me engano, desde 1995, a gente teve mais procura de emprego do que oferta de emprego. Então isso mostra que o mercado americano está desacelerando e isso corrobora o corte de juro lá do Fed.
Fed cortando juro americano ficando mais baixo, o dinheiro tende a migrar primeiro, migrar da renda fixa americana, ir para mercado de capitais e ir para mercados emergentes também. Pessoal, o mundo inteiro está subindo, Colômbia subindo, Bolsa da Colômbia subindo, Bolsa do México subindo, Bolsa do Chile subindo, várias bolsas aí no país, no mundo inteiro subindo, a Argentina dando uma recuperada depois daquele problema que teve com o Milei, no negócio do escândalo da irmã dele, que acabou... foi soltado bem um pouco aí das eleições regionais ali, e parece não, né, o grupo ligado ao Milei, né, ou o grupo mais de direita ali dos argentinos, teve um resultado não tão bons nas urnas, o mercado a Argentina acabou caindo pouco, o dólar acabou subindo bastante lá, e agora parece que está se recuperando aí, o ETF que chegou a cair bastante, o ETF da Argentina, voltou a subir agora essa semana, dando uma corrigida também. Dólar caindo, pessoal, também com a perspectiva do dólar mais fraco, com essa baixa da taxa de juros americanas. Então, o dinheiro vai sair dos Estados Unidos, vai para outros lugares, o dólar ficando mais abundante no resto do mundo, tudo que é mais abundante tende a valer menos, o dólar dá uma arrefecida aí excelente para o Brasil, tá, pessoal? O dólar fechou na semana passada em 5,34, uma queda de 1,23 e no ano já tá com uma queda aí de 15,14%. R$5,34. O que eu vejo? Eu vejo uma baita oportunidade para dolarizar a carteira. Fala isso aqui todos os programas. Não é nenhuma recomendação, mas eu estou dolarizando mais do que nunca a minha carteira, porque a tendência do dólar, já falei para vocês, pessoal, governo americano imprime moeda, governo brasileiro imprime moeda, inflação, nossa inflação é o dobro da inflação americana, nós não temos demanda externa por real, o mercado mundial precisa do dólar. Então o que isso acontece? Isso faz com que a nossa moeda deprecie muito mais rápido que a moeda americana. Então você sempre vai ter uma disparidade ali em relação ao dólar. O dólar, historicamente, ele sempre vai desvalorizar menos do que o real. O que isso quer dizer? Que no longo prazo, tá? A gente tem essas oscilações, mas no longo prazo o dólar sempre, o real sempre vai depreciar em relação ao dólar. Eu falo que o dólar vai valorizar mais em relação ao real, isso não é uma frase tão correta. A frase correta é: o dólar vai desvalorizar menos do que o real, porque as duas moedas perdem valor de mercado, né? Então vale a pena você ter dólar, porque eu sempre falo aqui para vocês também, a gente ganha em real, mas a gente vive em dólar. Bitcoin, uma baita recuperada essa semana aí, alta de 4,39, 116 mil dólares, né? O Bitcoin tinha caído aí abaixo dos 111 mil dólares. E no ano, continua no acumulado aí de 24%, 116 mil dólares, né? Pessoal, é aquilo que eu falo para vocês. Impressão de real, impressão de dólar, impressão de moeda fiat dos governos tende a valorizar. Também é uma frase errada minha, tá? Não é que o Bitcoin está se valorizando. É as moedas, é o poder de compra das pessoas que estão diminuindo. O Bitcoin ele só se mantém, né? Em tese ele se mantém. É as outras moedas que estão depreciando. Quanto mais é impresso moeda, quem pega lá na ponta, já falei para vocês do efeito Cantillon, quem pega lá na ponta, essa moeda é privilegiado. Por quê? Porque tá pegando moeda, os bancos, os grandes fundos, né? Pegou esse dinheiro aqui, esse dinheiro vai depreciar vai depreciar a hora que chegar lá na ponta no trabalhador. Então, esse dinheiro vale aqui, vale X, quando está na mão aqui dos bancos, o governo vai lá, compra título e dá essa liquidez para os bancos, aí os bancos vão emprestar para os grandes empresários e tal, esse dinheiro vale X, quando chegar lá na mão do trabalhador, ele já está valendo menos 10x. E aí, isso que causa a desigualdade. E o Bitcoin, na verdade, ele só mantém o valor de compra dele, parece que ele está subindo, mas é a nossa moeda que está depreciando. Isso vai continuar, então continue com a tese do Bitcoin. Falando de fundos imobiliários, pessoal, fundos imobiliários aí, 0,98 na semana, 3,534, e no ano aí, eu falo para vocês, né, fundos imobiliários bem resiliente, uma alta aí de 13%. Pessoal, esses aqui são os indicadores, eu vou passar para vocês agora, até lembrando, tá, nós temos os nossos relatórios, e a gente vai falar um pouquinho do panorama geral aí da semana, tá, o que vem acontecendo, o que aconteceu na semana. Pessoal, esse relatório é um relatório que a gente manda lá no grupo. Para quem está escutando na rádio e não está vendo, depois você pode ver lá no YouTube. Esse aqui é um relatório semanal que nós fazemos e nós mandamos lá na nossa comunidade. Quer receber esse relatório? Entra lá na nossa comunidade
do Resenha de Mercado. Então, alguns indicadores econômicos, né, pessoal? A inflação de agosto aí ficou em 0,11, né? E no acumulado aí dos 12 meses, a gente está com uma inflação de 5,13. Pessoal, é muita, muita, muita coisa. Essa é a inflação, tá? Essa é a inflação que o governo mede. Agora, a nossa inflação, ela é muito maior do que isso, tá bom? Falando um pouquinho aqui do mercado americano, né? Nós tivemos aí alguns indicadores também. Folha de pagamento, tá? Americano. Nós tivemos aí 22 mil vagas criadas em agosto, intensificando a expectativa de corte de juros. O PPI, tá, pessoal? Que esse aqui é um indicador que mostra a inflação do atacado, da indústria, tá? Ele recuou aí 0,1 contra a expectativa de uma alta de 0,3, tá? E o CPI, que seria mais ou menos como se fosse o nosso IPCA aqui, subiu na comparação mensal, né, 0,4%. E no anual aí ele está em 2,9%, superando as expectativas, mostrando que as coisas nos Estados Unidos não estão muito baratas aí, tá bom? Falando um pouquinho aqui dos mercados europeus, tá? A inflação no mês de agosto ficou em 2,1 no mercado europeu, o núcleo ficou em 2,3. Ficou abaixo da meta, tá? Contribuindo para a estabilidade na taxa de juros, a gente pode ter corte lá também na Europa. Mercado asiático, Japão anuncia a renúncia do primeiro-ministro em 6 de setembro gerou incerteza, mas paradoxalmente valorizou as ações locais. O Nikkei chegou a subir aí na segunda-feira passada 1,62. China, exportações da China cresceram 4,4 ano contra ano em agosto, mas ficou abaixo do esperado aí, que era 5%. Embarques para os Estados Unidos caíram 33%, só para vocês terem uma ideia. Pessoal, uma coisa que a gente precisa entender aqui, tá? Está se comentando aí a volta da tese da China. Isso é bom para commodities, isso é bom para minério de ferro. Índia, a rúpia da Índia atingiu nova mínima histórica, 88.442 rúpias por dólar, tá? Devido às tarifas americanas contra bens indianos. Só que tem uma coisa, né? A Índia está fechando um acordo aí com os Estados Unidos, tá, pessoal? Vamos falar aqui um pouquinho de Bitcoin, né? Bitcoin continua volátil aí, mas subiu aí. Na semana a gente teve uma valorização aí, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Fundos imobiliários, o BTG Pactual Log, né, o BTLC11, convocou a AGE para aprovar venda de 5 galpões logísticos por 833 milhões de reais. Recursos serão reinvestidos em 3 novos imóveis. Então você que tem o BTLC11, eu não tenho isso aqui, que é do BTG Pactual, fica esperto aí com essa venda aí desses 5 galpões. O IRDM11, um fundo imobiliário de recebíveis, anunciou o pagamento aí de 70 centavos por cota. Menor valor em 12 meses. Redução devido à proposta de fusão com outro fundo imobiliário, o IRIM11. Também não tenho na minha carteira, não gosto de fundo imobiliário de recebíveis, tá? O HCRI11 e o NSLU11, os dois do BTG, resolveram litígio com a Redditor num acordo que prevê 13 milhões ao HCR11 e 150 milhões ao NSLU11, com novos contratos de 28 anos. Tá bom, pessoal? Recomendações de carteiras aqui. Isso aqui é algumas recomendações, tá? Não é recomendação minha, recomendação de compra. Sabesp, recomendação aí pelo Safra, pro mês de setembro. Copel, destacando aí pela liquidez, aposta na distribuição de dividendos do semestre. Itube, recomendação por múltiplos analistas devido ao desempenho sólido e múltiplos atrativos. Lembrando, tá, pessoal, isso aqui não é recomendação minha, tá? E vale avaliação descontada e resiliente, mesmo com incertezas do mercado chinês. Cirela, expectativas positivas para o setor imobiliário. Direcional, elevado rendimento de dividendos. E a Smart Fits, expansão regional e melhora operacional. Lembrando, tá, pessoal? Tudo isso aqui é movimento de curto prazo. Toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado com isso aí. Isso aqui seria as informações do mercado financeiro e eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do cenário aqui do mercado
do varejo brasileiro também. Se você quiser receber o nosso relatório, é só você entrar em contato com a gente, que a gente manda esses 2 relatórios aí para você semanal, tá bom? O varejo brasileiro apresenta um cenário complexo e dinâmico, caracterizado por transformações profundas em múltiplos setores, tá? Revolução da moda e da confecção, e-commerce em ascensão. Shein lidera com 15 bilhões em GMV, que são as vendas geradas ali, posicionando em 6º lugar no ranking geral do e-commerce brasileiro. A Dafit com 4,4 bilhões em vendas geradas ali. Grandes cadeias de investimento de marketplace próprios e transformação de dados de engajamento. H&M, pessoal, que veio agora para o Brasil, né, que até lançou essa escala aí, vai trabalhar na escala 5x2, também está com expansão internacional com as lojas aqui no Brasil, tá preparando-se para vender no e-commerce brasileiro. E aqui falando um pouquinho do retorno dos clássicos, né, jeans, clássico retoma protagonismo com campanhas virais nos Estados Unidos. Levi's American Eagle, mais de 30% de recuperação aí nas suas ações, tá, pessoal? Vamos lá, construção civil, desafios e adaptação. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre perspectiva de crescimento da Cyrela? Esses aqui são os resultados da construção civil. E aí é um panorama meio ambíguo, né? Investimento em queda. CNI registra menor intenção de investimento desde abril de 2026, com retrocesso atribuído a juros altos e incertezas econômicas. Pessoal, os analistas estão indicando Cyrela subiu muito nos últimos meses, mas eu vejo essa notícia aqui como muito mais palpável, tá? Custo de crescimento. O INCC, que é o Índice Nacional lá de Construção Civil, tá? Sobe 0,70 em agosto. No acumulado de 12 meses, ele já está com uma alta de quase 8%, tá? E empresas aí buscam eficiência. Empresas investem em construção e tecnologia de construção, tá? E compras centralizadas para mitigar desafios. Apesar dos desafios, tá? O programa MCV4 mantém projeto de crescimento de 2,3% de construção, agora em 2025, demonstrando resiliência no setor. Pessoal, falando um pouquinho aqui do setor automobilístico, tá? Transformação no mercado. O setor automobilístico brasileiro vive uma transformação histórica, com tendências e apostas entre veículos leves, crescimento de 1,3 e pesados, retração aí de 0,8, tá bom? A GM anuncia investimento de 7 bilhões até 2028, incluindo 5 novos modelos, com destaque para o Spark EUV. Se eu não me engano, esse carro aí ele já tá no mercado, tá? Parcerias estratégicas entre a Grey All Motors, né, com a Livotech, expandem estruturas de recargas em concessionários. A gente sabe que esse mercado de elétrico ele é muito bom para urbano, né, mas para viajar ele não funciona aqui no Brasil, tá bom? Pessoal, essas aqui seriam as nossas, um pouquinho do panorama aí do mercado corporativo brasileiro, e aí a gente vai passar algumas informações que eu separei para vocês aqui do mercado para vocês darem uma analisada aqui. Vamos lá, pessoal. Então, só repassando aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Essa aqui é uma matéria da Infomoney, tá? Atual alívio da inflação pode ser temporário. Economistas explicam os motivos. O IPCA 15 apontou deflação no mês de agosto. E o Boletim Focus cortou a projeção da inflação por 14 semanas seguidas. Então, 14 semanas seguidas, né? O Boletim Focus vem cortando aí a sua previsão. Especialistas analisam se o movimento é consistente ou momentâneo. O que vocês acham que está acontecendo com o varejo brasileiro? Então vamos lá. Dados recentes da inflação vêm mostrando queda no indicador e nas projeções dos economistas. A prévia de inflação de agosto apontou deflação de 0,14. E o Boletim Focus, que traz projeção de mercado, reduziu o índice por 14 semanas seguidas. Relatórios da macroeconômico da XP aponta que nos últimos meses a média do núcleo da inflação vem mostrando uma tendência de reversão de alta. O que era de 6% no primeiro trimestre girou no terceiro trimestre, chegou atualmente a 4,5%. E pessoal, o que acontece? O porquê que provavelmente a gente tem essa notícia aqui de um arrefecimento da inflação, mas isso aqui pode ser momentâneo. Primeiro,
queda de dólar. Segundo, parece que já está fazendo preço aí, a taxação aí do Trump, que no primeiro momento deixou as coisas baratas aqui no Brasil e está começando a subir também. Então, isso é uma desaceleração da economia referente ao dólar tá mais baixo no Brasil, né? E por esses 15% que a gente está pagando aí de taxa de juros, nós estamos pagando IPCA aí longo, taxa de 14%, pessoal. Isso é muita coisa, isso em tese segura a nossa inflação e segura o investidor aqui, tá? E aqui a gente vê que, pessoal, a coisa vai degringolar. É isso que eu falo para vocês. A gente não tem um minuto de sossego. Vocês acham que realmente a nossa inflação ela é momentânea ou ela não é momentânea? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Matéria do Poder 360. Câmara aprova urgência de PL que tira despesas primárias do arcabouço. A proposta exclui um limite fiscal, exclui do limite fiscal os recursos do Fundo Social do Pré-Sal destinados à saúde e à educação. Vamos lá, pessoal. A Câmara aprovou na quarta-feira, dia 10 de setembro, com urgência, um projeto de lei, né, que permite excluir do limite de despesas do arcabouço fiscal os recursos do Fundo Social do Pré-Sal, destinados à saúde e à educação. O projeto apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, propõe que parte dos recursos destinados à educação e à saúde, só aqueles provenientes do Fundo Social e também as despesas financiadas com recursos de empréstimos internacionais, fiquem fora da meta do novo regime fiscal. Pela lei atual, cerca de 5% do dinheiro do Fundo Social que vem do pré-sal foi separado para educação e saúde. Esse valor é aproximadamente de 1,5 bilhão por ano durante 5 anos. O problema é que, pela regra do arcabouço fiscal, o gasto com essas áreas entra na conta do limite. Isso faz com que o dinheiro do fundo não seja, de fato, um recurso extra, já que o governo tem que reduzir as outras despesas para não estourar o teto. Com a nova proposta, se o dinheiro não vai entrar na conta, ou seja, será considerado um recurso adicional que não apertaria o orçamento. Então, pessoal, olha só, a gente está falando de inflação, a gente está falando de a inflação ceder, só que o governo vai gastar mais. Está sendo aprovado lei para gastar mais. As contas públicas já estão caos. E aí o que eles querem fazer? É aquela velha historinha, pessoal. Você tem um orçamento de 100. Você está gastando 120. Aí você fala assim, vamos pegar esses 20 e não vamos colocar no orçamento. Vamos deixar de fora. Aí o nosso orçamento fecha. É isso que está sendo feito, que é feito no Brasil. E a conta no final do dia não fecha. Então você acha que essa inflação vai se sustentar em 2026, 27, 28? O governo já falou que não tem dinheiro para pagar as contas em 27, 28. Você acha que o dólar vai continuar baixo aqui no Brasil? Com o Brasil com descontrole fiscal, que é o que está acontecendo? Não vai. É isso que eu quero dizer para vocês. E tudo isso que a gente traz aqui, primeira coisa, não é para bater no governo. Não é. É para mostrar para vocês o que você tem que fazer com o seu investimento. Porque quem vai pagar essa conta aqui é nós que vamos pagar. É a gente que vai pagar essa conta. Não é o governo que paga. Aí vai falar assim, mas o Estado não é como a casa das pessoas. Não, você não pode. Como que não pode comparar? A dívida que o governo faz, não tem que pagar? Alguém não tem que pagar? Se você faz uma dívida e você não tem dinheiro, você não vai ter que trabalhar, criar riqueza para pagar aquela dívida? O governo, quando faz uma dívida, é a mesma coisa, só que quem paga é a gente. É a mesma coisa da tua casa, da tua empresa, é a mesma coisa. Eu desafio qualquer pessoa a sentar comigo e me provar que é o contrário. Os economistas ficam, não, você tem que ver, é uma comparação burra, ficam comparando o governo com a casa das pessoas, o governo imprime dinheiro. Imprime dinheiro? Então por que o governo imprime dinheiro ali em forma de dívida? E essa dívida tem que ser paga? Então só imprime dinheiro, não gera dívida. Pra que tem que pegar recursos dos outros pra pagar esse dinheiro que é impresso? É a mesma coisa que acontece na tua casa. Se você tem X e você vai comprar um carro de 2x, você vai ficar devendo aquele X adicional. E aquele X adicional você vai pagar com juro. E você vai ter que trabalhar, você vai ter que criar riqueza para pagar aquilo lá. Alguém vai ter que pagar. E quando o governo imprime dinheiro, emite título, alguém tem que pagar isso. Não, mas não, então, se não é como a casa da gente, por que tem que ser pago essa conta? Só imprime dinheiro.
bota lá no banco e distribui para as pessoas. Seria fácil. Então é sim igual. E quem paga isso aqui no final, pessoal, é eu e é você. E quanto menos o teu dinheiro tiver aqui no Brasil, não é nem uma recomendação, tá? É minha opinião. Quanto menos o teu dinheiro tiver aqui no Brasil, mais ele vai estar rendendo e mais protegido você vai estar. Protegido, tô falando blindado, você não vai estar. Tá bom? Vamos lá. Nem real digital e nem blockchain. Entenda como o Banco Central transformou o Drex. Após abandonar a ideia de moeda digital, o Drex do Banco Central foca em crédito e circulação de ativos tokenizados. Pessoal, qual que é a ideia aqui? Vou passar rapidamente para você. O Drex, que era para ser uma moeda digital do Banco Central, que não tem sentido nenhum o Banco Central ter moeda digital, mudou toda a ideia e agora a ideia deles é trabalhar com crédito tokenizado. O que é o crédito tokenizado? Você vai ter lá na rede, em vez de você ter que ir no cartório, por exemplo, para transferir um carro, né? A gente tem lá o risco de contraparte, às vezes você transferiu o carro e o carro tem algum enrosco, depois já transferiu, daí você perde o dinheiro, o bem volta para outra pessoa. Com os contratos tokenizados, vai acabar esse risco de contraparte. O bem só vai ser passado para a pessoa depois que tiver tudo certinho. Então isso vai agilizar muito, só que isso dá muito poder para o nosso governo também. Isso dá muito poder para o nosso governo em cima das pessoas, né? Então, assim, é bem complicado. Não estou falando que o governo vai fazer, mas ele tem um poder muito grande. Outra notícia aqui, que também circulou na semana passada aí. Caso Itaú, demissão em massa reacende o debate sobre o futuro do home office. Aqui uma matéria da Infomoney. Especialistas dizem que o movimento é visto entre grandes corporações que revêem o modelo de trabalho optando pelo presencial ou híbrido. Pessoal, o que aconteceu? Semana passada nós tivemos uma demissão aí de 1.000 funcionários do Banco Itaú que trabalhavam em home office e segundo o banco, segundo a matéria, esses funcionários eles foram demitidos porque não estavam produzindo ali, estavam, sei lá, dando migué. E aí reacende essa questão do home office. Ah, que trabalhar dentro da empresa é muito mais eficiente do que trabalhar dentro do home office. Na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, não é a matéria, não é nada. Isso é desculpa. Os caras queriam demitir os caras e meter uma desculpa ali por causa da questão do home office e tal, porque um banco desse tamanho ele consegue saber se o cara tá trabalhando ou não. Entendeu? Então eles não iam esperar lá 1.000 funcionários não estar trabalhando para ver que o sistema não. Ah, nossa, tem mil funcionários nossos que não estão trabalhando. Nossa, como a gente não viu isso antes? Não tá dando certo, vamos demitir todo mundo. Gente, não é isso. Não é. Primeiro que um banco desse tamanho, antes dele rodar um modelo desse, eles já iam testar antes para ver se dava para monitorar o cara. Eles não iam esperar 1.000 pessoas estar ali fazendo nada para demitir. Então o banco, na minha opinião, o banco estava demitindo porque essas pessoas hoje não fazem mais sentido para o banco, deve ter alguma coisa de tecnologia, enfim. O banco está enxugando, alguma coisa nesse sentido, tá? Então eu não compro essa conversa. A questão eu acho que para muita coisa o home office funciona, para muita coisa o home office não funciona. Por exemplo, eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo dentro da consultoria que trabalham home office, funciona muito, muito, muito bem. Inclusive, uma das pessoas que trabalha comigo, eu vi pessoalmente, a pessoa trabalha comigo já há quase 3 anos, e eu vi a pessoa pessoalmente só 2 vezes. Funciona muito bem. Claro, depende do segmento, não funciona, depende do segmento, funciona muito bem. Eu acho que banco, dependendo do setor, funciona bem também. JP Morgan eleva Exetec e rebaixa 2 queridinhas entre as construtoras ações Reat. Pessoal, então a JP Morgan aqui a gente falou um pouquinho ali que elevou a compra aí de algumas empresas. Uma delas foi aí a Cirela, né? Mato Grosso do Sul desafia tarifas de 50% dos Estados Unidos, exportações e batem 7,24 bilhões e país potência do BRICS já absorve quase metade da pauta. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Mato Grosso do Sul está conseguindo reverter o tarifaço aí do Trump e direcionando exportações aí para outros países, o brasileiro aí se reinventando e conseguindo exportar para outros países aí, tá? Com superávit crescente e demanda asiática firme, Mato Grosso do Sul ampliou as vendas externas, mesmo após tarifar os Estados Unidos. Carne bovina, celulose e soja lideram a pauta, enquanto logísticas pela rota da bioceânica ganha tração. Perdão, pessoal. A carta conjunta do comércio exterior de agosto mostra que o Mato Grosso do Sul somou 7,4 bilhões em exportações no acumulado de janeiro
a agosto de 2025, alta de 3,26 em comparação anual. O saldo da balança comercial atingiu 5,53 bilhões no Mato Grosso aí, exportando para a Ásia, tá? Medo de recessão é o principal fator por trás da queda do dólar, diz economistas. Economistas estão falando aí que a gente está com muito medo aí, que eles estão com medo de realmente ter uma recessão. Coisa que eu acredito que nos Estados Unidos não vai ter. A gente fala muito lá do pouso suave, o mercado americano ainda está resiliente, é a maior economia do mundo e a gente não vê recessão. E se vier recessão, aquilo que eu falo para vocês, para quem tem conhecimento, não existe informação ruim. Ações da Oracle sobe 36% do maior ganho desde 1992, tá? E o dono da Oracle, né, ele ganha em um dia 100 bilhões de dólares aí no seu patrimônio. Pessoal, o que aconteceu com a Oracle? A Oracle é uma empresa de tecnologia americana e parece que ela fechou contratos aí de longo prazo com o ChatGPT, com várias empresas aí. A previsão era de 60 bilhões e parece que eles fecharam mais de 100 bilhões de contratos aí. A empresa realmente disparou porque esses contratos trazem aí uma receita recorrente para a empresa. E aqui, pessoal, rir para não chorar, eu até achei que essa matéria aqui era brincadeira, não é brincadeira, uma matéria da BBC. Homem processa a Apple alegando que iPhone o tornou gay. É isso mesmo que você está escutando. Homem processa a Apple alegando que o iPhone o tornou gay. O que esse cara alegou, pessoal? Se eu não me engano, esse cara aqui é um cara russo e ele alegou que ele entrou num negócio de aplicativo e tinha uma tábua de moeda lá que era gay coin, um negócio assim. E ele acabou entrando, comprando aquela moeda. Resumindo a história, por causa do aplicativo ele se tornou gay e ele está processando a Apple porque a Apple disponibilizou um aplicativo para ele e ele se tornou gay por causa da Apple. Pessoal, nós estamos vivendo um momento no mundo em que a gente não tem mais responsabilidade pelas atitudes que a gente toma. Realmente o mundo está ficando muito triste e o mundo está ficando muito chato, né? E pra gente encerrar aqui, uma coisa que eu venho falando há muito tempo com vocês, uma matéria que também saiu na Infomoney, TikTok Shop cresce 4.500% em vendas e vira dor de cabeça para o Mercado Livre. Cenário competitivo atual no Brasil é mais difícil já visto, disse o BBA em relatório. Pessoal, eu tô falando, pelo menos há mais de um ano, para os gestores, principalmente quem está no varejo, se posicionar no TikTok, porque o TikTok iria explodir depois que viesse o TikTok Shop Brasil. Tem vídeo meu na internet, você pode procurar no canal do YouTube, tanto do Resenha quanto do J Gestão de Vendas, que você vai ver eu falando isso há pelo menos um ano atrás, sobre essa questão do TikTok, e realmente o TikTok chegando, e deve crescer muito mais. Tá bom, pessoal? Queria agradecer vocês aí pela participação, as mensagens que vocês estão mandando. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Quero desejar para vocês um resto de semana abençoado e a gente se vê aí no próximo programa. Um grande abraço e